paz e luz na tua vida. Paz e luz na tua vida. Um grande abraço em todos vocês. Muito obrigado pelas muitas mensagens. Israel, né? E também Leopoldo, seu Leopoldo e dona Ana Paula, Verônica, Val, todos vocês de perto e de longe, muito obrigado. Vamos falar hoje sobre prioridades. As prioridades são uma espécie de escala que nós temos dentro de nós. E muitas dessas prioridades, elas nascem na nossa infância, no convívio com o nosso pai, nossa mãe. A prioridade, a escala de prioridade se revela quando a pessoa é adulto de diversas formas. Por exemplo, alguém vai, bate num ciclista, né? Houve um acidente de trânsito, bate no ciclista e o cara cai no chão e o motorista sai e vai olhar o carro, se o carro dele arranhou. E o cara tá lá rolando no chão, ai, ai, ai. E ele tá olhando, mas rapaz, meu para-choque novo. Ô meu, é doido, rapaz. E o cara lá, ai, com a perna quebrada. E ele lá, meu carro. Então a prioridade deste cidadão é ele mesmo e o que ele tem. Ele não é totalmente humano. Porque a prioridade certa seria ele correr para socorrer o ciclista e depois ele ia olhar se houve arranhão, se não houve, e dane-se se houve ou não. Isso se manifesta de uma forma inconsciente nas pessoas. Nasce quando um pai, porque o filho quebrou a xícara, só falta quebrar o braço do filho, batendo, porque ele quebrou a xícara. Então ele está dizendo para essa criança que a xícara é mais importante do que a criança. Você está me entendendo? Então nascem as prioridades. E com o tempo vamos gerando mais ligações neuropsicológicas, palavra bonita, né? Sobre prioridades. Por exemplo, algumas pessoas, a prioridade deles são eles mesmos, e depois são eles mesmos, e depois são eles mesmos, e depois eles mesmos, e depois eles mesmos. Depois, né? Mas tem gente que também se prejudica porque eles já geraram dentro de si um padrão. Que padrão seria este? A prioridade é os outros. Então a prioridade é o marido, é os filhos, é o cachorro, é o gato, é o carro, é a casa, e a pessoa se esquece de si mesmo. Então, nós podemos ver aí dois extremos. Um que está com a tabela totalmente voltada para si, e outro que está com a tabela totalmente voltada para os outros. E tem também um terceiro caso, que são as pessoas que geram prioridades daquilo que não são prioridades. Pois bem, a prioridade deles é a diversão, é o sexo, é a balada, é o cigarro, é a bebida, é a farra, a raparigagem. E quando eles se acordam, estão velhos, cheios de reumatismos, lascados. Aí começam a reclamar da vida. Cadê Deus? Aqui, eu tô com 50 anos, tô lascado. Olha aquele cara passando ali com um carro zero. É só que ele esqueceu que aquele cara ficou até 30 anos estudando para ver se passava no concurso público, e passou enquanto ele estava lá no barzinho bebendo com os piriguetes. Então, são prioridades que geram a nossa vida. Por exemplo, alguns não têm nenhuma prioridade para Deus. Dane-se Deus. Eu não estou nem aí para Deus. E tem outros que é o contrário. Eles priorizam Deus de uma forma errada, ou seja, a igreja. Primeiro a igreja, segundo o pastor, terceiro o obreiro, segundo o presbítero, depois o bispo, depois não sei o que lá, depois do cachorro, aí vem a mulher, os filhos.
aí a prioridade é errada. Mas pastor, o senhor está falando... Eu estou falando que você tem que ter uma vida normal. Você não pode ficar dentro da igreja 24 horas, aleluia, Maria, glória a Deus, crê em Deus Pai e tal. E a vida passando e você lá rezando, orando ou fazendo qualquer coisa parecida. Você ora, reza e vai atrás do que você quer. Então chegou o momento de nós analisarmos as nossas prioridades. Porque a maioria das pessoas que são prejudicadas são por suas próprias prioridades. Pastor, ele me botou um chifre, pastor. Então eu acabei com tudo, pastor. Mandei ele se danar, se lascar pra lá. Quebrou minha moral. Quer dizer, tem uma maneira de você contornar a coisa. Peraí. A amante dele me ligou e disse que ele estava com ela na cama. É claro que a amante vai fazer isso. Porque a amante quer ele, né? E você fez exatamente o que a amante queria. Então você tem que ter cuidado com essas prioridades loucas. E gerar prioridades que gerem vitórias que durem a vida inteira. Pastor, eu vou fazer um concurso ou eu vou para a praia? Faça o concurso, mulher. Não, pastor, mas a praia tá demais. Vai ter uns carinhas lá, uns boizinhos, uns bofes todos sarados. Vá fazer o concurso, por favor. Porque se você passar no concurso, então você terá tempo para ir para a praia. E até de sustentar um bofe desse. Né? Você pensa que o bofe que é mulher pobre? Que não. Então, prioridades. Quais são as suas prioridades? Como eu falei, algumas pessoas geram prioridade só para si, para mim, como os cabas de Gadara. Eles ficaram com raiva de Jesus, porque Jesus libertou o endemoniado gadareno. E ele perdeu os porcozinhos dele. Então eles preferiam os porcos do que a vida daquele homem. A prioridade dos endemoniados gadarenos, por isso que o nome Gadara, terra dos demônios, os homens tinham muito demônio lá porque eles eram muito voltados para si. Eu, vezes eu, tal, eu. E tem também aqueles que são voltados para os outros. Pastor, eu acabei o casamento faz 18 anos que eu acabei o casamento, mas eu estou esperando. Ele já arrumou umas 3 quengas, já tem uns 2 filhos, mas estou esperando. Eu não ligo não, mas irmã, pelo amor de Deus, não ligo. Pode ficar velho, pode morrer, pode se lascar, mas eu não ligo. Eu vou... Aí a prioridade está errada. Pastor, eu amo fulana. Olha, cuidado, você tem filha, tem filhos. Olha, cuida. Não, mas eu não quero saber de filha, eu não quero saber de filha. Eu quero saber de cicraninha. E cicraninha quer você? Não quer. Quais seriam, pastor, a prioridade certa? Qual seria a tabelinha de prioridade certa? A pirâmide da prioridade. Todos nós temos que ter uma doutrina pessoal. E muitas vezes a derrota do homem está dentro do homem. E são suas doutrinas e prioridades. Homens que reclamam, mas mulher não me quer não, pastor. Mas quando quer, ele é bruto e ignorante. Pastor, homem nenhum me quer, mas você parece um sargento. Sentido? Dá um beijo agora. Bora, rapaz. Então, chegou a hora de mudar. E recomeçar a sua tabelinha de prioridades. Pastor, a minha prioridade foi só estudar. Eu estudei até os 60 anos, agora eu quero casar. Agora já era. Pode até casar para não ficar só, mas para ter vida, sexo, amor, filho, já era. Né? Pastor, minha prioridade foi sempre, grana. E agora? Tô com grana, mas eu não tenho família, eu não tenho filhos, não tenho mulher. Então, de que reclama o homem? Reclame dos seus próprios pecados. A prioridade deve estar ligado a Deus e de uma forma equilibrada. A família, mesmo um pastor, ele tem que equilibrar seus valores. Eu já vi pastor passar a vida inteira salvando os outros e morrer na pobreza.
Porque nesse meio tempo ele não fez uma casa para ele não tentou um concurso público, ele não tentou nada. Quando ele ficou velho, que a voz não tinha mais força, a igreja chutou na bunda dele. E então, um homem grande, um grande homem de Deus, aí morre com um salário mínimo na Pindaíba, num quartinho alugado. Você está pensando que é brincadeira? Eu estou falando o que eu vi, o que eu vejo. Pastores que pregaram o estado do Rio de Janeiro todo, em São Paulo, pregaram para os outros, esqueceram de si. Temos que viver o que nós pregamos. Se é vitória para os outros, amém. E é vitória para nós também. Não é vitória só para os outros? Né? Mesmo assim é você. Cuidado com o radicalismo. Só igreja, só dinheiro, só finança, só espiritualidade. Tem uns caras que ficam zen. Aí eu vou para uma montanha, fico lá. E o tempo. Vai passando o tempo. Não cabe olhar para os peitos e ver o cabelo branco dos peitos, lascou. Meu Deus, e agora? Caça terra nos pés, não acha mais. Quais são as suas prioridades? Geralmente a vida não é feita de uma coisa só. E as prioridades também. Você pode priorizar o estudo, mas tem que ter o amor. Pastor, eu estudei 30 anos da minha vida e eu sou moça velha. Lascou. Pra que estudou tanto, mulher? É melhor aquela pobrezinha analfabeta. Tem 5 filhos, um marido lá, Zé Tonhão. O Zé Tonhão dá um arroz nela toda noite. Zé Tonhão é predeiro e ela come farinha, farofa e é feliz. Então, cuidado, que podemos ser ricos pobres e podemos ser pobres ricos. Às vezes, você está dentro do tesouro e não está valorizando. Você é gente, você tem que viver, você tem que amar, você tem que lutar. O demônio não quer, pastor, que eu seja esposa. E eu tô nem aí pro demônio. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Você vai ser. Pastor, eu tentei, botei um supermercado para mim, falei, tô lascado. Vamos se preparar aí, vamos ver o que vai fazer com essas dívidas e vamos fazer outra coisa. Nunca desista de você. Deus não desiste. Mas se você desiste de você, quem é que poderá te ajudar? Hã? Então tenha cuidado com as suas prioridades. É o que você prioriza. O que você coloca como coisas importantes. Porque tem gente que coloca coisas importantes que não é importante.